Sabe aquela sensação de uma noite mal dormida? A gente acorda já cansado, a cabeça parece que não funciona direito? Pois é uma experiência que quase todo mundo conhece. Mas e se eu te disser que dá para virar esse jogo? A ideia aqui é justamente essa. Um guia prático, direto ao ponto, para a gente entender como a ciência pode nos dar uma mãozinha para reconquistar um bom descanso. Então, bora mergulhar nisso. Essa cena é um clássico, né? O corpo tá pedindo arrego, mas a mente resolve correr uma maratona. E aí o sono, que deveria ser a coisa mais natural do mundo, vira um objetivo quase impossível. É uma frustração enorme, mas entender por que isso acontece já é o primeiro grande passo para resolver a questão. E olha, isso não é só uma impressão, não. Os dados mostram que a pandemia realmente bagunçou o sono de muita gente. Com todo aquele estresse, a ansiedade nas alturas e as rotinas virando de cabeça para baixo, as queixas de insônia e noites ruins simplesmente explodiram. Mas, afinal, por que a gente fala tanto sobre a importância do sono? É só para recarregar a bateria? Na verdade, é muito mais do que isso. Dormir está longe de ser um momento desligado. Pelo contrário, é um dos processos mais ativos e essenciais para a nossa saúde, tanto física quanto mental. É a hora da manutenção geral do nosso corpo. E o mais fascinante é o que acontece no nosso cérebro. Enquanto a gente dorme, ele está trabalhando a todo vapor. Pensa que é como se uma equipe noturna entrasse em ação, organizando as memórias do dia, jogando fora o que não serve, fortalecendo o que a gente aprendeu. Dormir bem é literalmente um treino para a mente. E o impacto não para no cérebro, não. Uma noite ruim atrás da outra afeta o corpo inteiro. O nosso sistema de defesa fica mais fraco, aumenta o risco de problemas de coração, pressão alta, até o controle do peso fica mais difícil. O humor, então, nem se fala. A conclusão é simples: a qualidade do nosso sono define a nossa qualidade de vida. Todo mundo já ouviu aquela famosa regra das 8 horas de sono, né? Mas será que essa fórmula mágica serve para todo mundo? A ciência mostra que, na verdade, a necessidade de sono é super individual. Varia muito com a idade, com a genética, não tem um número único. E essa imagem mostra isso muito bem. Olha só como a necessidade de sono vai mudando. Um bebezinho pode precisar de até 17 horas por dia. Já um idoso, às vezes, fica ótimo com 7. Para a maioria dos adultos, a recomendação fica ali entre 7 e 9 horas. O mais importante é a cada um encontrar o seu tempo ideal. E além da idade, tem outra peça fundamental nesse quebra-cabeça: o cronotipo. Já ouviu falar? É basicamente o nosso relógio biológico interno, aquele que define se a gente tem uma tendência natural para ser uma pessoa mais do dia ou mais da noite. Aí a gente entra naquela divisão clássica. As pessoas matutinas, as cotovias, acordam com a corda toda e são mais produtivas de manhã. Já as vespertinas, as corujas, demoram para engrenar e o pico de energia delas vem mais tarde. E o ponto aqui é, não tem certo ou errado. O ideal é a gente entender nosso ritmo e tentar alinhar a rotina a ele. Ok, já entendemos que sono é super importante e que cada um tem seu ritmo. Mas e na prática? Como a gente pode melhorar isso no dia a dia? A resposta para isso tem um nome: higiene do sono. É um conjunto de hábitos, de práticas, para criar o ambiente perfeito para o nosso corpo e mente desligarem e descansarem de verdade. Vamos começar pelo ambiente. O quarto tem que ser um santuário do sono. Isso quer dizer, o mais escuro, silencioso e fresquinho possível. E uma dica de ouro: cama é para dormir. Nada de trabalhar, comer ou maratonar série na cama. O cérebro precisa associar aquele lugar com descanso, e não com alerta ou estresse. Agora vamos para os hábitos. E aqui a palavra-chave é regularidade. Tentar dormir e acordar sempre nos mesmos horários, até no fim de semana, ajuda a regular nosso relógio biológico. E claro, prestar atenção no que a gente come e bebe à noite. Aquele cafezinho depois do jantar ou uma refeição muito pesada podem ser verdadeiros sabotadores do sono. Criar esses bons hábitos, fazer essa higiene do sono, resolve o problema para muita gente. Mas é super importante saber que, em alguns casos, a dificuldade para dormir pode ser um sinal de alerta para algo mais sério, uma condição que precisa de avaliação médica e não vai se resolver só com mudança de hábito. E esses problemas são mais comuns do que a gente imagina. Dá uma olhada nesse número: 33%. Um terço da população adulta sofre de apneia do sono. É isso mesmo. 1 em cada 3 pessoas. É um número realmente impressionante.
Basicamente, a apneia do sono acontece quando a pessoa tem pequenas paradas na respiração durante a noite. O grande problema é que essas pausas picotam o sono, não deixam a gente chegar nas fases mais profundas, que são as que realmente restauram, mesmo que a pessoa nem perceba que acordou. Ronco muito alto e cansaço extremo durante o dia são grandes sinais de alerta. Então, a mensagem aqui é clara: é preciso ficar de olho nesses sinais. Se a dificuldade para dormir é constante, se o cansaço durante o dia não passa nunca, se o humor anda péssimo sem motivo aparente ou se acorda com dor de cabeça, ofegante, bom, isso não é normal. É hora de procurar um profissional para entender o que está acontecendo. Bom, estamos chegando ao fim da nossa análise e acho que ficou bem claro que dormir bem não é um luxo, mas sim um pilar da nossa saúde, tão importante quanto se alimentar bem e fazer exercícios. E a melhor parte é que, com informação e pequenas mudanças de hábito, é totalmente possível reconquistar noites de sono que realmente descansam. E essa frase resume a ideia de um jeito perfeito: bom sono, boa saúde, mundo feliz. É um ciclo. Um sono de qualidade resulta em mais saúde física e mental e, consequentemente, numa vida mais equilibrada e feliz. No fim das contas, cuidar do nosso descanso é cuidar da nossa vida. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Com base em tudo isso que a gente conversou, qual seria o primeiro passo? Aquela pequena mudança, por menor que seja, que já dá para colocar em prática hoje mesmo, para começar essa jornada em direção a um sono melhor.